Oi pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Todos com saúde e dispostos a dar início às nossas aulas do LGPD Class. Eu havia comentado nas nossas redes que nós faríamos, né, essa espécie de mini curso de LGPD, né, de mini escola de LGPD, onde nós trataríamos de forma bastante simplificada sobre pontos da lei, né, sobre todos os pontos da lei que geralmente não são tratados, tá? Então, eu vou trazer aqui uma apresentação para vocês sobre o LGPD Class. É um projeto totalmente gratuito, de acesso a quem tiver acesso ao YouTube, tem acesso às nossas aulas. Então, vai ser super bacana e um espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Passo então agora a nossa apresentação. Então, como eu falei anteriormente, são aulas de LGPD 100% online e gratuitas que serão disponibilizadas no nosso canal do YouTube do Implementando LGPD. A nossa abordagem é uma abordagem bem simplificada, deixa eu só centralizar aqui porque eu acabo fazendo uma bagunça com esses slides aqui, quando a gente não está passando na seta, né? Eles ficam fora de foco. Então a nossa abordagem é uma abordagem bem simples, tá? Que será destinada àqueles profissionais que desejam começar uma carreira em proteção de dados e que não sabem ainda por onde começar. E eu sempre gosto de falar que se você não sabe ainda por onde começar, é interessante que se comece pelo começo, né? Pelo início. E o que é o início quando nós estamos falando em Lei Geral de Proteção de Dados? O início é que você conheça a lei, né? A LGPD, do artigo 1º ao artigo 65. Claro que não é suficiente que você conheça a letra fria da lei. Além disso, você deve se aprofundar, né, em questões mais específicas, porque a implementação posteriormente, né, a esse entendimento teórico, a implementação só será possível se você souber, se você tiver domínio completo da parte teórica da Lei Geral de Proteção de Dados. Além de todo esse entendimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, dessa base teórica sobre a LGPD, você precisa buscar outras leituras, né, doutrina, leituras complementares, o próprio entendimento sobre o GDPR, né, conhecer o GDPR, que foi o regulamento que inspirou a criação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, é super importante, tá? Então, esse nosso projeto, essa nossa mini escola de LGPD, que é o LGPD Class, é o início realmente, tá? Para que você consiga entender os principais pontos da lei, né? O que é importante realmente para que você consiga trabalhar com implementação posteriormente, tá? É aquilo que eu falei, né? É aprender a LGPD do zero, né? Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que você aprenda a LGPD desde o primeiro artigo até o último. Nós vamos tratar inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, alínea por alínea, porque realmente nós queremos que você tenha uma compreensão completa do contexto geral da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Ó, o que eu comentava com vocês vai ser do artigo 1º, das disposições preliminares, ao artigo 65, que trata da vigência final da lei. O método, como eu já referi também, será um método super didático e simplificado, sem aquela abordagem cheia de juridiquês, né, que acaba complicando ainda mais o entendimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós sabemos que a nossa LGPD, embora seja uma legislação, ela é muito técnica, né? Existem muitos dispositivos que tratam de questões técnicas e de segurança da informação. Então, ela é uma lei que precisa de um pouco mais de esclarecimento sobre seus dispositivos e é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, trazer esse entendimento mais amplo também, né, sobre essas disposições um pouco mais obscuras que estão inseridas no nosso texto legal. A linguagem, como eu falei, vai ser uma linguagem simples, né, acessível a todos os públicos. Então, se você não conhece nada sobre Lei Geral de Proteção de Dados e você quer conhecer, quer começar a dar os seus primeiros passos em relação, né, a essa grande área, né, essa área que está em crescente expansão, é o seu momento, né, essa oportunidade de conhecer a lei e de aprender, né, todos os pontos, todos os principais pontos da nossa LGPD. Então, pessoal, o nosso método também é um método que busca fazer com que você se sinta na sala de aula. Por quê? Porque a gente vai conversar como se nós estivéssemos
ao vivo, né? Ao vivo realmente, porque o nosso grande interesse é fazer com que você se conecte aqui conosco, que você compreenda, e se você tiver alguma dúvida, certo que nós não estaremos ao vivo, né? São episódios que nós vamos disponibilizando de acordo com a nossa agenda. E aí, se você tiver alguma dúvida sobre algum ponto de alguma aula, você pode colocar na respectiva aula no YouTube, né? Nos comentários. Nós teremos o maior prazer em ajudar, tá? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, nos envie ali na aba de comentários. Nós falamos do nosso objetivo, né, em relação ao LGPD Class, o que a gente quer? A gente quer realmente que você compreenda a LGPD. E um dos objetivos desse nosso método LGPD Class é fazer com que você entenda a LGPD além da letra fria da lei. Por quê? Eu já comentava anteriormente com vocês que só a leitura da LGPD ela não é suficiente. E ela não é suficiente porque ela traz muitas especificidades que durante a implementação você vai perceber que só a leitura da lei não é suficiente, que você precisa ir além, que você precisa se aprofundar e tentar compreender a essência da nossa legislação, tá? Então, nós vamos trazer interpretações extensivas e demais considerações aí que já buscamos em outras legislações e que também se aplicam, de certa maneira, à Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu falei, né, vocês vão se sentir na sala de aula, né, a gente procura fazer com que vocês se sintam na sala de aula, contudo, tudo isso vai acontecer no conforto do seu lar e de uma forma totalmente disponível, né? Se você não tem tempo para assistir agora, não é como live, que a gente faz a live e depois muitas vezes não disponibiliza nos canais, né? Não, se você não conseguiu assistir na segunda, pode assistir na terça, na quarta, enfim, no final de semana, à noite, qualquer horário, tá? Então é realmente para que você aprenda. Além disso, eu até tinha separado aqui na minha agenda, até vou procurar enquanto a gente vai conversando, porque eu tinha separado várias abordagens aqui em relação ao LGPD Class que eu acho bem interessante, tá? Trouxe aqui, antes da gente finalizar, tá? São aulas curtas sobre LGPD, então se você não tem tempo para assistir uma aula de 1 hora, por exemplo, né, que a maioria dos cursos, inclusive o nosso curso, né, o nosso curso pago, que é o Conhecendo e Entendendo a Lei Geral de Proteção de Dados, que trata, né, da abordagem, de toda a abordagem teórica da LGPD, as aulas são um pouco mais extensas. Embora a gente tenha feito de uma forma assim, fazendo com que cada aula não se postergasse demais, tem assuntos que a gente não consegue parar de falar. Quando a gente começa a falar, a gente não para mais, e aí a aula acaba ficando com, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, tem aulas de 45 minutos, então depende muito do conteúdo. Mas aqui a nossa vontade mesmo, nosso objetivo real é fazer aulas curtas para que você consiga otimizar o seu tempo, tá? Então, se você tem 5 minutos no trânsito, você vai conseguir assistir uma aula nossa, tá? A gente vai tentar não passar muito de 5 minutos em cada aula, tá? Então, como eu falei, é uma sala de aula de LGPD, onde a gente vai trazer essa abordagem, assim, mais pessoalizada em relação à lei. A LGPD de um jeito que ninguém te conta, como eu falei, a gente vai trazer as interpretações extensivas sobre a lei, artigo por artigo. É aula de LGPD para quem tem pouco tempo por dia, LGPD do zero. E, por fim, acho que eu não anotei mais nada aqui, acho que é isso mesmo, pessoal. Como eu falei, no conforto do seu lar, né? Todas essas possibilidades aí ao seu alcance e quando você desejar, tá? Trouxe uma consideração aqui, quem me acompanha vai recordar que eu sempre falo sobre isso. Inclusive, até eu já me acho às vezes meio repetitiva em relação a essa consideração, mas não existe outra forma, não existe outra maneira, tá? A LGPD sempre será aplicada de acordo com o contexto em que ocorre o tratamento de dados pessoais. Então, gente, é um clichê, mas é verdade. LGPD não é receita de bolo. Nós temos também um módulo lá no nosso curso pago, né, que a gente trata de modelos, mas são modelos para te trazer um norte. A adequação só vai acontecer se você compreender o contexto geral em que se insere a operação de tratamento de dados que determinada empresa está realizando. Então, se você não compreender a Lei Geral de Proteção de Dados do início ao fim,
você nunca vai conseguir implementar na prática. Então, esse é mais um caminho para que você consiga trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados. Aprender a essência da lei, para depois compreender a essência da adequação, ou seja, por onde começar, quais etapas seguir, tá? Mas antes a gente precisa compreender a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo ponto, eu já dei spoiler aqui, né, que a aplicação prática e efetiva da LGPD, ela só será possível se você dominar a lei, os principais aspectos, impactos, conceitos fundamentais. Por exemplo, como que você vai implementar a Lei Geral de Proteção de Dados se você não compreende o que é um dado pessoal? Se você não sabe o que é um dado pessoal sensível, porque quando você for contratado por uma empresa, a empresa vai disponibilizar ali as informações sobre o tratamento que está realizando. E aí você vai ter que classificar esses dados. Então você precisa compreender todos esses pontos. Para que um tratamento seja válido, né, para você justificar um tratamento de dados, uma operação de tratamento de dados, você precisa indicar o quê? Uma base legal. Além de demonstrar a finalidade para a qual você está tratando esse dado, para cada finalidade você precisa indicar uma base legal. Então você precisa compreender as bases legais, a aplicabilidade, né? Além do mais, você precisa compreender princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui já faço uma referência super importante, tá? É que a lei nos trouxe 10 princípios e a boa-fé. Para uma completa adequação, né, para uma aderência total à LGPD, não é suficiente que você atenda um princípio. Além da boa-fé, você precisa atender aos 10 princípios que a LGPD nos trouxe. Então, é fundamental que você tenha essa compreensão ampla sobre os conceitos, os principais conceitos da LGPD. Existe também uma confusão muito grande em relação ao controlador, operador, tá? Então, tudo isso vocês precisam compreender para depois começarem a pensar na implementação na prática. Seguimos e já estamos nos aproximando do final da nossa apresentação sobre o LGPD Class, tá? A minha sugestão é a seguinte, pessoal, não sei se vocês também gostam, mas eu sou apaixonada por café. E como eu moro aqui no frio, o café ajuda um monte. Café e chimarrão, né? Se tiver alguém aí do sul, vai concordar comigo aí. Eu sou das duas coisas, de manhã café até umas 10 e depois o chimarrão. E à tarde é café a tarde inteira, né? Não sei se vocês são do meu time. Então prepara o teu café e vem comigo. Será a partir do dia 10/6, nesta quinta-feira, que nós vamos disponibilizar o nosso primeiro episódio, tá? Nossa primeira aula sobre Lei Geral de Proteção de Dados no nosso canal do YouTube do Implementando LGPD, tá? Então, pessoal, eu aguardo vocês, tá? Espero que as aulas sejam muito úteis. E as novas aulas, sempre que nós tivermos novas aulas, nós vamos disponibilizando os episódios lá no canal, tá? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita e te inscreve que você vai receber a notificação, né? Ativa o sininho que você vai receber a notificação. O prof não é blogger, né? Eu não sei direito dessas coisas aí de sininho. Mas, enfim, eu sei que se você ativar a sua notificação lá, o sininho, você vai receber todas as informações sempre que a gente colocar algum vídeo novo no canal, tá? Não sou eu, tá? Com esse cabelo brilhoso aqui. Mas eu já estou te esperando na nossa primeira aula do LGPD Class. Tenho certeza que vai ser super bacana e que vocês vão aproveitar muito essas nossas abordagens simplificadas sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Até mais, um super abraço!